Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Renata Caruso, pastora da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo da nossa playlist Leitura Cronológica da Bíblia em um Ano. Essa leitura é referente à introdução do livro de Jó. Antes de entrar em cada livro da Bíblia, eu lerei a introdução para a gente falar, para a gente poder entender ali qual era o contexto, né? De quem escreveu, para quem escreveu, qual era o ano, né? Para que a gente possa ter aí uma ideia do porquê que foi escrito, para que foi escrito, né? Muito interessante. E essa introdução do livro de Jó é um pouco extensa, mas ela é muito linda e nos traz um entendimento muito profundo do que estava acontecendo, né? Para que a gente possa ter um entendimento maior do livro quando a gente lê. Né? Antes da gente ler o livro, a gente entender o que será lido, né? O que estava acontecendo, qual era o contexto, tá bom? Então, hoje eu lerei a introdução de Jó. Se você ainda não assistiu a introdução desta playlist, volta lá para você assistir, tá bom? Ali eu vou explicar qual é a Bíblia que eu estou usando, como está, qual é o plano de leitura que nós estamos seguindo, tá bom? Então vamos lá para a leitura da introdução do livro de Jó. Preste atenção porque é muito linda, tá bom? Então vamos lá. Introdução do livro de Jó. Jó sofreu. Seu nome é sinônimo de sofrimento. Ele perguntou: por quê? E por que eu? Questionou Deus de modo persistente, colérico e eloquente. Ele se recusou a aceitar o silêncio como resposta. Ele se recusou a aceitar clichês como resposta. Ele se recusou a tirar Deus de uma situação difícil. Jó não aceitou seu sofrimento, calma ou piamente. Ele não deu ouvido aos doutores e filósofos. Ele foi buscar uma segunda opinião. Jó apresentou seu caso diante de Deus e ali se queixou de seus sofrimentos sem meias palavras. Não é só porque Jó sofreu que ele é importante para nós. Sua importância deve-se ao fato de que ele sofreu da mesma forma que nós sofremos, nas áreas vitais da família, da saúde e dos bens materiais. Jó também é importante para nós porque ele, de modo perspicaz, questionou e se queixou corajosamente do seu sofrimento. Sem dúvida, ele foi ao extremo com suas perguntas. Não é o sofrimento que nos perturba, é o sofrimento não merecido. Quase todos nós, em nossos anos de crescimento, tivemos a experiência de desobedecer aos nossos pais. E, portanto, recebemos alguma punição. Quando a disciplina estava vinculada ao erro, havia um sentimento de justiça. Se erramos, seremos punidos. Uma das surpresas que temos depois de crescer, entretanto, é que não há correlação verdadeira entre a quantidade de erros que cometemos e a quantidade de dor que experimentamos. Uma surpresa ainda maior é que quase sempre ocorre o oposto. Fazemos o que é certo e recebemos pancada. Fazemos o melhor que podemos e, quando já estamos prontos para receber nossa recompensa, somos atingidos por um golpe inesperado e perdemos o equilíbrio. É o tipo de sofrimento que primeiramente nos confunde e depois nos ofende. Foi esse sofrimento que deixou Jó confuso e ofendido, pois ele estava fazendo tudo certo, quando de repente tudo veio abaixo. E é esse o tipo de sofrimento que Jó expressou quando protestou contra Deus. Jó expressa seu sofrimento tão bem, tão correta e honestamente, que qualquer um que já tenha sofrido, o que inclui cada um de nós, é capaz de reconhecer sua dor pessoal
na voz de Jó. Jó diz corajosamente o que alguns de nós têm medo de dizer. Ele fez poesia daquilo que, para a maioria de nós, não passaria de uma mistura de queixas balbuciadas. Ele expressa em voz alta diante de Deus o que muitos de nós se limitam a murmurar em oculto. Ele se recusa a aceitar o papel de vítima derrotada. É importante notar também o que Jó não faz, para que não esperemos dele alguma atitude que ele não pretende. Jó não amaldiçoou a Deus, como sua esposa sugere, na tentativa de se livrar do problema ao livrar-se de Deus, nem explica o sofrimento. Ele não nos ensina como viver para evitar o sofrimento. O sofrimento é um mistério e Jó respeita o mistério. No processo de encarar, questionar e respeitar o sofrimento, Jó se descobre dentro de um mistério ainda maior, o mistério de Deus. Talvez o maior mistério no sofrimento é como ele pode levar o ser humano à presença de Deus num estado de adoração, tomado de surpresa, amor e louvor. O sofrimento não faz isso automaticamente, mas o faz com muita frequência, bem mais do que poderíamos imaginar. Isso aconteceu com Jó. Mesmo na resposta à esposa, ele usa de refinada ironia, um tipo obscuro e difícil de verdade. Recebemos os dias agradáveis de Deus, por que não os dias desagradáveis? Mas há no livro de Jó mais do que Jó. Temos amigos de Jó. No momento em que nos encontramos com algum tipo de problema, doentes no hospital, desolados pela morte de um amigo, descartados de um trabalho ou de um relacionamento, deprimidos ou desnorteados, alguém sempre aparece, revelando-nos o que está errado conosco e o que devemos fazer para melhorar. Os que sofrem atraem os que consertam, como a carniça atrai os abutres. No início, ficamos impressionados com o fato de eles se importarem conosco e maravilhados com a facilidade que têm para encontrar respostas. Eles sabem tanto. Como se tornaram tão especialistas em existência humana? Na maioria das vezes, eles usam a palavra de Deus com espantosa naturalidade. São capazes de apresentar o mais variado diagnóstico e prescrições espirituais. E tudo soa tão coerente. Mas então começamos a perguntar: por que, apesar da aparente compaixão deles, nos sentimos piores? Não melhoramos depois de ouvir seu discurso? O livro de Jó não é apenas uma testemunha da dignidade, do sofrimento e da presença de Deus em nosso sofrimento. É também o principal protesto bíblico contra a religião, que foi reduzida a explicações ou respostas. Muitas das respostas que os chamados amigos de Jó dão a ele são, tecnicamente, verdadeiras. Mas é a parte técnica que as destrói. São respostas em relacionamento pessoal, explicações intelectuais, mas sem intimidade. As respostas aplicadas à vida devastada de Jó, como o rótulo numa garrafa. Jó se enfurece contra essa sabedoria secularizada, que perdeu contato com as vivas realidades de Deus. Em cada geração, surgem homens e mulheres que fingem ter condições de nos ensinar um modo de vida que nos faça saudáveis, ricos e sábios. De acordo com essa propaganda, qualquer um que viva inteligente e moralmente estará livre de sofrimento. Do ponto de vista deles, devemos nos considerar felizardos por tê-los à disposição para providenciar as respostas inteligentes e morais de que precisamos. A favor de todos os que já foram enganados pelos chavões das boas pessoas que aparecem para nos revelar que tudo vai ficar bem,
se pensarmos desta ou daquela maneira e agirmos deste ou daquele modo? Jó emite uma resposta angustiada. Ele rejeita o conselho e o conceito de um Deus idealizado, provido de explicações superficiais para cada circunstância. A oposição honesta de Jó continua sendo a melhor defesa contra os clichês de pensadores dogmáticos e a futilidade da tagarelice religiosa. O honesto e inocente, Jó, é introduzido num cenário de imenso sofrimento e cercado pela sabedoria religiosa convencional da época, na forma dos discursos de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. O contraste é inesquecível. Os conselheiros, metódica e pedantemente, recitam seus preceitos livrescos para Jó. No início, ele se enfurece de dor e protesta, mas depois silencia, com a fé dominada de pavor diante de Deus, que fala de dentro de uma tempestade, o vendaval da divindade. A fé verdadeira não pode ser reduzida a banalidades espirituais, nem comercializada nas feiras do sucesso. Ela é refinada no fogo e nos vendavais da dor. O livro de Jó não rejeita respostas propriamente. Há conteúdo para a religião bíblica. A secularização das respostas é que é rejeitada. Respostas separadas da sua fonte, o Deus vivo, a palavra que tanto nos abate quanto nos cura. Não podemos ter a verdade acerca de Deus divorciada da mente e do coração de Deus. Por causa da nossa compaixão, não gostamos de ver as pessoas sofrendo. Do mesmo modo, nossos instintos buscam prevenir e aliviar o sofrimento. Sem dúvida, é um bom impulso. Mas, se quisermos de fato alcançar os que sofrem, devemos cuidar para não ser como amigos de Jó. Ou seja, não devemos oferecer nossa ajuda com a presunção de que podemos consertar a situação. Por termo a ela ou torná-la melhor. Podemos olhar para nossos amigos que sofrem e imaginar como poderiam ter um casamento melhor, filhos mais bem comportados, melhor saúde mental e emocional. Mas antes de nos precipitarmos em consertar o sofrimento, precisamos nos lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, não importa quão compreensíveis sejamos, não compreendemos verdadeiramente a total natureza dos problemas dos nossos amigos. Em segundo lugar, nossos amigos podem não querer nosso conselho. Em terceiro lugar, o lado irônico da questão é que, na maioria das vezes, pessoas não sofrem menos quando estão comprometidas em seguir Deus. É comum que sofram mais. Quando elas passam pelo sofrimento, a vida é transformada, aprofundada, marcada com beleza e santidade de modos memoráveis, jamais previstos antes do sofrimento. Assim, em vez de insistir na prevenção do sofrimento, uma vez que não teremos muito sucesso mesmo, talvez devêssemos entrar no sofrimento, participar dele à medida que nos tornamos capazes de adentrar o mistério e procurar por Deus. Isso quer dizer que precisamos parar de nos sentir tristes pelos que sofrem. Em vez de admirá-los, tentemos aprender com eles e, se nos permitirem, nos juntar a elas em protestos e oração. A comiseração pode ser míope e condescendente. O sofrimento compartilhado pode ser dignificante e transformar nossa vida. Quando olhamos para o sofrimento, a oração e o louvor de Jó, vemos que ele já abriu um caminho de coragem e integridade para seguirmos. Mas,
Às vezes é difícil saber como seguir o exemplo de Jó quando nos sentimos sós em nosso sofrimento, inseguros quanto ao que Deus quer que façamos. O que devemos perceber nesses períodos de escuridão é que o Deus que apareceu a Jó no vendaval está nos desafiando para um duelo. Embora Deus talvez não apareça diante de nós numa visão, ele se faz conhecer por algumas das muitas maneiras que descreve a Jó, do macro ao micro, das maravilhas das galáxias às pequenas coisas que acreditamos existir. Ele é o Criador do insondável universo que nos cerca e é também o Criador do universo dentro de nós. Assim, existe esperança para nós. Não na escuridão do nosso sofrimento ou das respostas convenientes encontradas nos livros, mas do Deus que vê o nosso sofrimento e compartilha da nossa dor. A leitura meditativa de Jó nos levará a encarar as perguntas que surgem quando nossa vida não toma o rumo que esperávamos. Primeiramente, ouvimos as respostas comuns. Depois, fazemos outra vez as perguntas com variações e ouvimos as respostas novamente, com variações. E assim por diante. Toda vez que deixamos Jó expressar nossas perguntas, nosso sofrimento ganha em dignidade e subimos um degrau do limiar da voz e do mistério de Deus. Toda vez que rejeitamos o conselho milagroso das pessoas que nos veem e ouvem, mas não nos compreendem, como fez Jó, aprofundamos nossa disponibilidade e sinceridade à revelação que só acontece com a tempestade. O mistério de Deus supera a escuridão e a luta. Percebemos que o sofrimento questiona a nossa vida, não a Deus. As posições são invertidas. Deus vivo está conosco. Deus está falando conosco. Assim, a experiência de Jó é confirmada e repetida mais uma vez no nosso sofrimento e na nossa vulnerável humanidade. O livro de Jó. O autor é desconhecido. Jó era um rico sheik do deserto e vivia no lado oriental da Palestina, provavelmente nos tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Para quem foi escrito o livro de Jó? A literatura de sabedoria era popular entre os mais instruídos e também entre muitos de pouca instrução. Por todo o Oriente Médio e durante o tempo do Antigo Testamento. Portanto, o livro de Jó poderia ter sido escrito em qualquer época, dentro do período de 1500 anos do Antigo Testamento. Pode ter sido o primeiro livro da Bíblia. Uma das bases do ensino da sabedoria era que o ser humano recebe o que merece. E a sabedoria pode aumentar suas chances de sucesso na vida. Para o autor de Jó, alguns desses conselhos pareciam clichês, precisando de renovação. Contexto. Por volta de 1800 a.C., mesmo antes de 2000 anos antes de Abraão, um poeta da Suméria, Mesopotâmia, escreveu sobre um homem que se queixava ao seu Deus por causa de seu sofrimento. Aqui é um trecho do texto. Minha parceria não me diz uma única palavra verdadeira. Meu amigo desmente minhas palavras justas. Meu Deus, por quanto tempo irás me ignorar, deixando-me desprotegido? O Deus pessoal daquele homem ficou comovido e restaurou tudo o que ele havia perdido. A Suméria era um império centrado em cidades compactas, acima e abaixo do rio Eufrates. Mas, além da zona do crescente fértil, havia quilômetros de deserto, onde sheiks, como Abraão e Jó, contabilizavam suas riquezas em rebanhos e servos. Os animais eram levados de oásis em oásis,
onde pequenas atividades agropecuárias podiam ser realizadas. Amém. Esse aqui é o contexto de Jó, tá bom? O que nós leremos, quem provavelmente escreveu, para quem, qual é o contexto da época, né? Para que a gente possa ter um entendimento daquilo que será lido quando nós começarmos aí a ler o livro de Jó. O livro de Jó é realmente um livro muito lindo, poético, realmente é tido, né, na separação aqui dos livros como um dos livros poéticos, tá? E realmente traz um ensinamento muito lindo para nós, porque nós não estamos isentos de sofrimento, né? E como nós lemos aqui nessa introdução, às vezes a gente fica perguntando por quê ou por que eu. E aí esse livro nos traz assim grandes revelações e que possamos então estar firmes aí na nossa leitura da palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida e até a próxima leitura.